Fala, galera! Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um JC Cash, tá? E peço a todos, não deixe de deixar o like. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Que é a capacitação técnica, doutrinas e conceito do GR. E para isso, quem nós trazemos aqui? Fernando Pacheco, né? Com uma vasta experiência no segmento, tanto na parte de gerenciadoras, seguradoras, mas quem sou eu para falar com o currículo desse rapaz, né? Pacheco, fica à vontade. Eu acho que alguns daqui já te conhecem, posso falar que 90% ou 95% já conhecem a sua história, mas aqueles 5% ali é bom saber um pouquinho de quem é o Pacheco, suas origens, né? Porque a gente vai esquentar nesse assunto aqui, vai dar pano pra manga. Essa é a ideia, né? E com certeza vai ser 1/2 podcast. Tamo aí. Obrigado, cara. Gostei do rapaz, obrigado pelo rapaz. Bom, pessoal, alô aí para quem não me conhece, né? Eu vim, como grande maioria dos oriundos aí dos contemporâneos, melhor dizendo, da minha época, eu vim do Exército, né? Fiquei 10 anos no Exército, fiz CPOR e servi aí na totalidade 10 anos, saí como primeiro tenente. E na época já tinham alguns outros militares também que tinham servido comigo, inclusive, que estavam trabalhando já nesse mercado, né? Trabalhavam na DUT, gerenciadora da nossa época, das antigas, né? Dava dor de cabeça pra gente, nos BID lá que a gente participava pela GV. Pela né? GV, a bicha dava dor de cabeça, hein? Assim, já tinham algumas gerenciadoras na época, mas as principais eram ali DUT, GV, Buoni, né? Depois veio OpenTech e tal. E aí fui pra lá. E na época, né, assim, eu não sabia, até eu gravei um vídeo semana passada falando isso, eu não sabia a diferença de um sensor de desengate para uma trava de quinta roda. Não sabia. E tem muita gente que não sabe até hoje. Tem gente que não sabe até hoje. Exatamente. E aí fiquei quase 3 anos lá. Foi uma excelente escola. Eu converso com gente, você e gente da GV também, naquela época. Quem passou por gerenciadora de risco naquela época teve uma base muito boa até hoje, né? E aí, em 2005, eu comecei, como eu sempre falo, assim, eu sou uma prova viva da evolução do gerenciamento de riscos pelo olhar securitário, porque naquela época as seguradoras não tinham nenhum profissional de GR, né? Quem escrevia a pólice e a parte do GR era a própria gerenciadora. Uhum. E aí, eu era uma das principais seguradoras que eu atendi, era a Tóquio Marine, e eu fui convidado para ir para a Tóquio Marine. Já tinha lá o gestor, mas ele não era também oriundo do gerenciamento de risco. E eu fui, né? Saí, fiz esse primeiro movimento de sair da gerenciadora e ir para a seguradora. Fiquei algum tempo na Tóquio também, recebi um convite na época da Generali, que ela estava se reestruturando no transporte. Aí eu falei, bom, para eu ser alguém do departamento, para ir para uma outra companhia, para ser o departamento, vou lá ser o departamento, né? Migrei para a Generali, fiquei também alguns anos lá. E aí depois eu fui um dos pioneiros também no segundo movimento, que foi as corretoras entenderem que precisavam ter um profissional de gerenciamento de risco. E aí fui convidado para ir para a Willis. A minha chefe na Generali tinha saído de lá, ido para a Willis. Eu já conhecia por mercado algumas pessoas da Willis, e fui. E aí fiquei quase 4 anos na Willis, e aí comecei a um pensamento, né, assim, de caramba, mas e aí, o que eu quero, né? Vou sair daqui para ir para uma outra corretora, sair daqui para ir para uma outra, voltar para uma seguradora e tal. Aí fiz um movimento na época que alguns se assustaram, né? Fui trabalhar com o Veleda, na época a gente tinha uma amizade e tal, fiquei 2 anos no Moraes Veleda. Foi bom que me ajudou nessa transição. Eu vim de 10 anos de Exército, mais 10 anos de CLT, me ajudou nessa transição para o lado empresarial, né? E aí, meados de 2015, exatamente em julho de 2015, eu aí migrei para a carreira solo mesmo, inaugurei a consultoria Pacheco e fiz 10 anos agora esse ano aí de Parabéns. Lutas, batalhas, mas estamos aí. A gente sabe que não é fácil, né? Porque não, cara, tem bastante consultor nesse mercado. Cada hora tá aparecendo um, né? Tem uns que nunca viram nem um PGR, mas são consultores, né? Você falou do Willis, eu me lembro, eu estava sentado lá na GV. Aí daqui a pouco eu recebo uma ligação sua. Fala, Leandro, fala, Pacheco, tranquilo. Então, nós estamos com um cliente comum, de que é a conta? Eu falei, minha. Ele, tá bom, então contigo eu quero falar. É você mesmo. Eu quero que você coloque para mim
todas as políticas de ações no PGR. Eu falei, mas tem coisa errada aí, né? E começamos a discutir. Eu falei, não, beleza, vai prevalecer a tua ideia, né? A tua orientação, para não falar determinação, né? E assim foi, né? Mas você sabe, cara, eu até hoje, quando eu tenho oportunidade, porque hoje, assim, o meu leque de clientes é muito amplo, né? Então, às vezes eu estou sentado com uma gerenciadora conversando em nome da seguradora, sim, ou em nome da corretora, né? Então, eu até mesmo em conversas com gerenciadora, eu acho interessante detalhar as responsabilidades, não só da gerenciadora, mas de todos os envolvidos. Porque no momento de maior tensão que você tem, que é quando tem um sinistro, quantas vezes você não participou de reunião, por que você fez, por que você não fez, mas você deveria ter feito e tal. Aí, em algum momento, vem, onde está escrito? A minha responsabilidade, né? Então, eu entendo como pertinente no PGR, ou em qualquer outro documento que seja, mas geralmente é o PGR, né? Sim. Que estejam ali as responsabilidades de todos. Sabe? Porque o motorista vai fazer o quê? O cara da expedição, varia de operação para operação. Mas tem assim, eu vou te fazer alguns questionamentos aqui, né? Um bate-papo, mas você tocou num assunto importante. Eu já fiz esses questionamentos para vários, né? E ninguém soube me responder até hoje. A gente coloca lá no PGR, por exemplo, responsabilidade da empresa de escolta. A informação chega para ela. O vigilante sabe nem que... Vamos lá, quando que chega essa responsabilidade? Com alguns detalhes, é quando você tem um PA, você brifa o motorista, né? Mas quando você não tem PA, cara, o tomador de serviço, ele mandou o cara da escolta assinar o que ele vai fazer, tá lá, eu já peguei PGR, responsabilidade da equipe de escolta. Dizer que a escolta tem que seguir a lei, né? A lei, colete, armamento e etc., beleza. Mas dizer quais são as responsabilidades no PGR, como é que você vai cobrar do cara se ele não assinou nada? Se ele não chegou para ler a informação? Concordo com você que esse é um cenário que somente em operações que são muito grandes, aonde você faz uma reunião inicial com todos os envolvidos e claro, nessa reunião o cara da escolta não vai estar, mas você vai passar essa informação para alguém para repassar para o vigilante, alguma coisa nesse sentido, né? E aí entra num outro ponto que eu entendo também assim, não basta só estar escrito, é o que você falou, a informação chega na ponta da linha ali para o responsável, né? O cara, o menino lá que tem que fazer, o menino da transportadora que tem que fazer checklist, só falaram para ele que ele tem que fazer o checklist, mas ele sabe por quê, né? E principalmente, ele sabe que se ele não fizer a consequência que pode acarretar, tem alguns poréns. E eu vou te falar, então, que dentro de um PGR, né, eu acho que o PGR ele acabou caindo aqui, a gente não ia falar muito de procedimentos, mas já que o PGR entrou como pauta, quando você fala de PGR, então você tem que colocar todos os envolvidos no PGR, o cara de isca, o que ele tem que fazer, porque da tecnologia de rastreamento que ela tem que fazer. Porque se você olhar, tem várias empresas envolvidas dentro de uma operação de gerenciamento de risco e apenas 2 ou 3 são citados no plano de gerenciamento de risco. Então, o cara de isca, beleza, roubou, beleza, eu não consegui mandar aí o antenista, por isso fica. O da tecnologia, que também dá a justificativa dele, por isso fica. Quem fica ali com abacaxi é gerenciadora de risco. Mas você sabe que tem um outro ponto. Eu tenho uma seguradora cliente minha, não vou citar nomes, obviamente, embora muita gente saiba, né? Você sabe de que eu estou falando. E eu no começo falava isso para eles, aí depois eles pegaram um jeito. Pô, Pacheco, mas... a conta é assim, a carga é meio perigosa, não sei o que, eu vou sugerir para colocar uma isca. Eu falei assim, tá, mas você tem a informação, quem vai colocar a isca, em que momento, qual é o cenário para camuflagem da isca? Ah, não sei. Não, mas aí pode ser responsabilidade do transportador. Tudo bem, mas você quer ter um responsável que se tiver um sinistro você vai apontar o dedo para ele, ou você quer uma efetividade da isca, se roubarem você conseguir monitorar a carga, que esse é o objetivo da isca. Sim. Né? Então assim, às vezes você vê a própria seguradora, o próprio corretor,
ele coloca determinadas regras, mas ele não sabe da possibilidade da execução lá na prática. Não, mas aí existe um porém que eu sempre abordo. Falta também de seguradoras e corretoras mapear o processo do cliente. Concordo. Porque, coloca a isca. Se o cara tem condições, porque cara, quem nunca viu o cara pegar a isca assim, motorista, toma a isca. Aí o cara bota no banco, põe no painel e por aí vai. Então, assim, aquilo que era para ser uma contingência e garantir a recuperação, ele acaba sendo nada dentro da operação. Então, aí você vê, isso que a gente está falando é um passo atrás, um passo antes ainda do que você falou do PGR, né? Porque para colocar um tema, o capítulo isca no PGR, você precisa saber quem vai colocar, em que momento, quem vai controlar, né? É o que você falou agora há pouco. Pô, tem PA. Pô, é o PA da gerenciadora que vai colocar a isca. Não tem PA, é alguém da transportadora. Tá, é retornável, é descartável, não, é retornável. Então, quem é que vai recolher lá na ponta? Né? Então tem uma série de coisas que cai nisso que você falou. Vai recolher o motorista, que vai trazer de volta. Entendeu? Né? Se o ladrão chegar, você entrega na mão dele. Entrega e na assim mão vai. E assim vai. Né? Então, assim, eu acho que eu sempre falo isso também em vídeo, em treinamento, mas eu sempre procuro executar na prática. Eu sei que não dá para uma seguradora, não dá para uma corretora, todo cliente ela fazer uma reunião com todo mundo, ela ir lá visitar. Cara, é só você conversar com o pessoal de GR das seguradoras. Quantas cotações, quantos segurados entram em uma seguradora que nem passa na mão do cara de GR? Eu entendo isso. Mas então você tem que pegar as principais, fazer uma certa seleção e antes da operação começar, você sentar todo mundo. Cliente, gerenciadora, os envolvidos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tua responsabilidade é essa, a tua termina aqui, a tua começa aqui, é isso. Mas assim... Eu sei que isso é muito mundo perfeito. Não, mas poderia ser melhor. Toda a oportunidade que eu tenho e quando eu converso com os amigos de mercado que trabalham vendendo isca, ou seja, trabalham com isca, eu falo, no dia que vocês entenderem que vocês não vendem isca, e sim que vocês vendem recuperação, o teu conceito vai mudar. Porque a operação, eu vou te falar porque na minha época, né, de operações mesmo, que estava ali no campo, no dia a dia, né, não que a gente não faça isso hoje, a gente faz em menos proporção. Eu fazia auditoria do processo de isca. Todo mês eu auditava, coisa que a empresa de isca ela deveria fazer, auditar o processo de isca do cliente, até para que ela possa ter uma defesa lá na frente, quando o cara fala assim, por que não recuperou? Você vai pegar 5 relatórios e falar assim, eu te mostrei que o teu processo é falho. Agora o cara não consegue nem fazer auditoria, aí o cliente questiona e não tem resposta, aí no outro mês ele fala assim, tua isca vai acabar, tem que mandar mais 100. Ele está preocupado em biletar. Mas assim, a gente não veio aqui para falar mal da gente, fala do processo, do conceito. Então, eu não me seguro, vou falar. Mas isso que eu vou falar aqui, eu já falei também para os parceiros aí que trabalham em empresas de isca, que comercializam isca. Primeiro que, assim, eu acho desnecessária uma discussão de se o nome é isca ou não é. Cara, isso não importa. Aí, beleza, eu entendo. Não, porque o nome correto não é isso. Cara, o que isso importa, né? Mas, assim, eu acho que as empresas de isca, que comercializam iscas, pecam muito em justamente isso que você falou. Cara, é o meu produto que está lá. Mas estão usando o meu produto direito? Quem vai colocar? Quem está fazendo a manutenção? Quem está se preocupando com o nível de bateria? Quem está se preocupando em verificar o sinal? No momento que a isca está sendo implantada, o sinal está ok? A gerenciadora de risco... Porque aí chega no final, quantas vezes... Eu já fiz alguns vídeos falando disso também. A isca não funciona. Mas é a isca que não funcionou ou o processo macro da isca que não funcionou? Cara, o roubo foi à meia-noite e a pronta-resposta chegou às 6 da manhã. Mas que horas a pronta-resposta foi acionada? Ela foi acionada às 5h30 da manhã e chegou às 6? Ou ela foi acionada à meia-noite e meia e chegou às 6? É um cenário, situações completamente diferentes. São análises. E aí eu vejo, cara, assim, faço uma crítica mesmo, mas na boa, né?
como você falou, o cara está interessado em vender equipamento e vida que segue. Ele quer lá o final dele bater a meta. Agora, se o cliente está satisfeito... Cara, ó, eu pegava operações assim, eu auditava a isca na passagem de plantão. 7 da manhã e 19. 7 da manhã e 19. Eu falei, me manda relatório de isca. O operador já sabia quais eram as iscas e ele me colocava a última posição da isca. Tinha isca posição 12 horas para trás, 6 horas para trás. Eu mandava para o parceiro, fornecedor, cara, você tem que resolver isso aqui. Mas, assim, tu não via muito interesse. A nossa missão é fazer gerenciamento de risco. Né? Eu tenho que ser preventivo. E para isso eu devolvi essa informação para o cliente. Está aqui, ó, problema assim, assim, assado, não teve solução. Foi aquilo que nós falamos antes de começar o JC Cash. Não adianta ler números se tu não coloca um plano de ação em prática. Ler número por ler número, cara, você constrói uma IA, vai ler o número para mim que eu vou ficar em casa. A IA fala. Agora, trazer o plano de ação para as operações é um outro conceito. Né? Aí vem não só da expertise de quem está de frente àquela operação, mas também acho que da liderança ele tem que saber o que ele quer para o time dele, né? Porque senão cada um vai achar que faz de um jeito. Mas, Pacheco, falando um pouquinho aí de conceito, né, doutrina e capacitação técnica, né? Acho que nem todo mundo entendeu ainda qual é o conceito, né, na verdade, do GR, do gerenciamento de risco. E o que você consegue contribuir com isso, falando no teu entendimento, o conceito do gerenciamento de risco? Porque, assim, nem todo mundo sabe o que está fazendo. Só fala assim, prevenção. Prevenção, prevenção do quê? Uhum. Eu sempre brinco, assim, você vai naquele... Eu faço uma brincadeira, né? Assim, você vai naquele churrasco de domingo, né? E aí aparece a sua prima com um namorado novo, né? E o namorado dela é médico. Aí vem aquela avó... Ah, você é médico, meu filho, eu tenho uma dor aqui no ombro, o que é? Como se o cara, assim, soubesse... a senhora tem uma dor no ombro, então a senhora tem que tomar o remédio X, fazer o exame tal e tá resolvida a sua dor no ombro, né? O que eu quero dizer com essa brincadeira? E você falou de gestão de risco, né? Você usou agora uma palavra que eu também trago sempre para o meu dia a dia, que é a prevenção. A consultoria, até tá no meu... nome, né? Assim, a consultoria Pacheco é uma consultoria especializada em prevenção de perdas. O trabalho reativo, como a gente vem comentando da isca, ele faz parte. Mas o nosso trabalho é que o sinistro não aconteça. Sim. E aí, para que eu resolva, para que eu chegue num resultado do sinistro não acontecer, eu preciso conhecer o risco. É a brincadeira que eu estou falando do médico. Né? Então, assim, isso já aconteceu também. Pô, você é consultor e tal, cara, eu tô tendo acidente. Eu já tive algumas situações de corretor, por exemplo. Cara, tô com um segurado aqui que ele tá com muito acidente, cara, o que a gente tem que fazer? Não sei te dizer. Porque para eu fazer a gestão do seu risco, eu preciso conhecer o seu risco. Né? Então, hoje, eu vejo uma falha do mercado de uma forma geral, um pouquinho do que a gente falou aqui de escrever PGR, de fazer reunião, né, assim, no conhecimento do risco. É alimentício, mas não é todo alimentício que tem a mesma característica. É eletrônico, é agro. Cara, quando você fala do agro, você tem um leque gigantesco de mercadorias. Você tem, cara, desde um algodão que pode pegar fogo sozinho, como você tem uma carne, que é um perfil completamente diferente, né? Então, assim, gestão do risco, no meu entendimento, começa com o conhecimento do risco, mapeamento do risco, para você identificar vulnerabilidades, falhas, estudar os sinistros muitas vezes, para aí você trazer a solução, né? O bom e velho, para eu saber qual é o remédio, eu preciso saber qual é a doença. Mas é aquilo que a gente falou, né? Se você não faz um bom mapeamento de processo, você vai dar a mesma receita, ou seja, a mesma medida que você deu para A, você vai dar para B. Só que as medidas, às vezes, não é a dose certa. Às vezes, aquele cara precisa de uma dose maior e o outro uma dose menor.
Uma vez eu dei uma engessada no cliente, mas sabe o que eu falei? Deu uma entubada no cliente, falei, não, que isso é isso. Calma aí, cara, você quer um cano pra matar uma formiga? Falou pra mim assim, né? Então, assim, a gente vai entendendo também como a gente vai abordar, vai atacar no cliente, até para você levar uma solução, você tem que saber abordar, né? Chegar a goela abaixo, tem que ser assim. Mostra pro cara por que ele precisa, onde estão as dores dele, quais são os impactos e o principal, o que ele ganha com isso. Às vezes o cara não está investindo. Tem gente que não investe porque não quer. Agora, aquele cara às vezes não está investindo porque ele não viu ou benefício naquele investimento. Quando você consegue mostrar tudo isso pro cliente, pode ser que ele comece com 1 para provar, 2, 3, daqui a pouco ele está praticamente dentro de tudo aquilo que você propôs como plano de ação. E você tocou quando você fala do cliente, é bem isso, né? Assim, porque o mercado mudou bastante, mas assim, a gente ainda tem uma boa fatia do mercado de pessoas que enxergam o gerenciamento de risco como um custo, né? Não, e assim, aí o cara fala, pô, mas esse ano eu não tive sinistro nenhum, então vamos flexibilizar aqui vamos tirar a isca daqui, vamos aumentar ali o sublimite e tal, né? Só que o cara não entende que ele não teve sinistro porque ele vem em um trabalho preventivo. Né? E aí quando você chega para o cliente e fala, olha, eu fui até você, eu conheci você, eu mapeei a tua operação, o teu cenário é esse aqui. E para esse teu cenário eu tenho essas ferramentas. Fica tudo mais fácil, o cara vai aceitar? Não, mas você está trazendo para ele, você está mostrando para ele. Né? Porque aí o cara vem, né? A isca não funciona, eu não acredito em gerenciamento de risco, gerenciadora de risco é tudo uma porcaria, essas frases que a gente ouve. Em muitas dessas vezes, é o processo que está errado ou é a ferramenta? Na grande maioria das vezes é o processo. E o processo está errado, porque o cliente não é participativo, porque ele não deixa a gerenciadora trazer as ferramentas dela. Né? Eu sempre falo também, por mais que a gente tenha evoluído muito, o nosso mercado ainda é muito ignorante, não de falta de educação, não, mas de conhecimento mesmo, de ferramentas, de sistemas, de procedimentos. Aí vem uma frase que eu sempre falo, muito se gasta com gerenciamento de risco porque se gasta errado. Pior que é verdade. Né? Se você se souber usar da forma correta, você vai gastar menos e vai ter um resultado maior. É isso. Né? E Pacheco, dentro do... Hoje, né, vamos falar de um GR maduro, né? Hoje a gente acha que a gente já pode dizer que nós estamos começando a caminhar para isso, né? Para um GR mais maduro. Hoje, se nós falarmos de antigamente, quando nós começamos e para hoje, né? Já mudou muita coisa, né? Em aspas também, né? Não em sua totalidade, mas algumas coisas a gente vê ali que mudou, né? E quais são os maiores obstáculos que você identifica para implementar um GR daquele de forma mais consistente, vamos dizer, maduro dentro das instituições? É um pouco do que a gente já conversou aqui. Eu vejo, às vezes, por circunstâncias alheias à vontade do gestor de risco, e quando eu falo gestor de risco, eu estou colocando gerenciadora, eu estou colocando o cara, às vezes, da seguradora, o cara da corretora, às vezes por circunstâncias alheias. O que eu quero dizer com isso? A falta de oportunidade, de condições de você conhecer a operação. Né? Como eu falei agora há pouco. Isso, assim, na minha vivência de seguradora, na minha vivência de corretor, na minha vivência de consultor, quantas operações entraram em uma seguradora sem uma análise de risco, sem passar na mão do cara do GR? Eu recebo demandas, às vezes, de seguradora, de corretor. Pacheco, então, tem uma conta nossa aqui que está há 4 meses dentro de casa. Eu já penso e às vezes eu até falo, lógico, com quem eu tenho mais liberdade. Pô, então você devia ter me chamado há 4 meses atrás. É isso aí. Né? Porque assim, entra a conta, você discute condição de apólice, GR, qual é a gerenciadora, limite e tal. Começa a rodar, daqui a 3 meses vem a seguradora e fala, não, eu preciso entender tua operação. Pô, então por que você não veio entender antes? Né? É para entender com o caminhão rodando. É isso aí. Né? Deslocar aí já era, mano. É isso. Até para você ajustar fica mais difícil. Então, assim, o primeiro cena, por que em situações o GR não dá certo? Primeira delas, porque
no momento, não houve um planejamento, não houve um conhecimento do risco, consequentemente um desenho de um projeto de prevenção de perdas. Você falou uma grande verdade, né? Não houve o conhecimento, você por muitas das vezes deu uma medida maior do que o cliente precisava ou uma medida menor do que o cliente precisava. Qual a tendência disso daí? Dá problema. Não vai se encaixar. Não vai se encaixar. Aí você tem que ficar tentando no meio do caminho achar meios para poder encaixar. Aí vem contingência disso, contingência daquilo, traz reunião de emergência, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Coisa que poderia ser feita lá atrás. Né? Isso. Mas eu também não sei se é tanta pressão em cima de quem tem que assinar a caneta. Então, aí entra um... Aí eu vou responder... Porque roda isso aqui também, né? Então, comissão. Aí eu vou responder a segunda parte da tua primeira pergunta e já fazendo um comentário em cima do que você falou. O que acontece também? Beleza, fizemos um desenho, conhecemos o risco, implantamos. Aí assim, não tem sinistro. Puta, show de bola. Mas tá tudo certo? Né? Não tá tendo acidente. Mas você tá enxergando se o motorista tá excedendo velocidade? Não está tendo roubo, mas você está enxergando, você está mapeando se o motorista está cumprindo, está mandando mensagem, está enviando macro, está parando onde tem que parar, se a gerenciadora de risco está fiscalizando, se está sendo feito algum trabalho de telemetria, de frenagem, de velocidade, o que quer que seja. Então esse é o segundo problema. As pessoas se sustentam na ausência de sinistro, achando que então tá tudo certo. E não é uma verdade. E não é uma verdade. E às vezes não tem um sinistro, mas você tá vulnerável pra caramba. Então. Por alguma razão você não tá tendo. Mas essa hora vai chegar. Exatamente. Essa hora vai chegar. Porque você tá com operação vulnerável, vazamento de informação, né, carregamento errado, rota errada, a motorista para onde quer. Eu tenho operação que o cara tá 10 anos sem um sinistro, mas quando você para olhar... Exatamente. Aí vem pra cá, aí vem pra JC, a gente começa a mapear, bate. Aí o cara, pô, você tá apertando a minha operação, você tá me atrapalhando, mas você me contratou pra fazer gestão de risco. Você falou pra mim que você queria que eu melhorasse a tua operação, que eu cuidasse. Eu tô fazendo dentro das políticas da empresa, tô cuidando da tua operação. Senão, se não fosse pra cuidar, você ia continuar com a outra GR lá que não tá fazendo o papel dela, né? Isso acontece muito, cara, assim, você vai... você ouve, né, assim, nossa, a conta tal tá tranquila, tá 10 meses sem sinistro nenhum, pô, é uma conta, beleza. Mas será que tá tudo certo? Você faz reunião, pô, você precisa se reunir toda semana? Também não, tudo bem, mas assim, cara, bimestralmente, sabe, a cada 45 dias, não sei, vamos sentar, vamos trazer os indicadores. O indicador vai dar o norte. E Pacheco, nessa tua andada aí de mercado, o que diferencia as empresas que falam de GR e aquelas que realmente vivem GR? Então, tem uns que falam. Tem uns que realmente falam e vivem GR. Tem uns que só falam, não, eu faço isso, você vai olhar, não faz nada. Né? Só para inglês ver. Chega numa roda com seguradora, corretora, todo mundo, você fala assim, caraca, mano, esse maluco aí, o cara é bom pra cacete. Meu irmão, essa operação não deve ter uma falha, não deve ter nada. Aí tu pede o relatório de sinistro. Não, já pedi para levantar as informações, que não sei o quê. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse relatório não chega. Né? Enfim. Então, em relação às empresas que falam e aquelas que vivem, qual a tua opinião? Você já vivenciou isso aí também? Cara, assim, vou responder não só no olhar da gerenciadora de risco, né, mas geral. Dos envolvidos, sabe? Eu acho que uma das piores falhas que as pessoas têm é a omissão, né? E essa omissão não vem às vezes só da gerenciadora de risco. Quantas vezes, eu imagino que vocês tenham clientes que você tenta marcar uma reunião para mostrar indicador e tal, e o cara não quer fazer a reunião. E aí o cara vem com aquela justificativa. Cara, não, vamos deixar para o mês que vem, não tem sinistro, tá tudo bem e tal. Mas será que é o que tá tudo bem? Às vezes essa acomodação vem da gerenciadora, às vezes vem da seguradora, Sim. Às vezes o corretor, né? Não vamos incomodar o cara não, tá sem sinistro e tal. Então assim, falar de gestão de risco é estar sempre acompanhando o risco. Sabe? Porque assim, pô, tá bom, eu faço uma reunião,
todo mês com o cara, isso quer dizer que não vai ter sinistro? Não, não é bem assim. Mas você estando periodicamente com o cliente, sentando com os envolvidos, você vai conversar, você vai entender o risco. Agora o cara não está carregando mais esse tipo de mercadoria, está carregando uma outra. Entrou um outro parceiro na operação. E às vezes o cara não é que o cara está te escondendo. Não, às vezes ele acha que aquilo não é importante. Né? O cara não fazia Rio de Janeiro, agora está fazendo. Aí cai na base da central uma viagem para o Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro? Mas o cara nunca faz Rio de Janeiro. Tu já estranha, né? Você já estranha. Pô, mas então por que você não me falou antes? Você não me chamou antes? Sabe? Então, assim, respondendo a tua pergunta entre o falar e o viver, né? Eu acho que é estar presente no dia a dia, mesmo não tendo sinistro. E eu vou te falar mais. Eu prego com todas as reuniões que eu participo, cara. Chama a corretora e a seguradora para a mesa. A sua vida vai ficar 1000 vezes mais fácil. Vou dar um exemplo. O cara quer um limite esporádico. Aí o que a seguradora fala? 3 dias para avaliação. Por que ela fala isso na maioria das vezes? Porque ela não acompanha a tua operação. A partir do princípio que dentro da mesa de reunião, vamos falar o comitê de risco, ou reunião de resultados, como muitos quiserem, ela começa a acompanhar, ela fala assim, pô, o Pacheco, o cara faz o processo bonitinho, o cara investe, o cara controla, né? O cara está em cima da operação. Ela vai falar assim, pô, o Pacheco não investe, não faz isso, não faz aquilo. Então ela vai ter uma noção. E assim, por muitas vezes que ela olhar assim, cara, o Pacheco não investe, dentro daquela reunião, ela pode dar um incentivo, ela pode dar um norte, né? Então, assim, eu acho que dentro da reunião, que, como eu falei, comitê de risco, reunião de resultado, é importante estar a presença da corretora e seguradora. Fica claro para ela que, o jogo não está sendo escondido. Sabe uma outra coisa que eu penso também e acompanho, cara? Às vezes se cria um ambiente de um contra o outro. Sabe, assim, isso acontece muito, né, da gerenciadora com a seguradora. Mas, às vezes você tem um cliente embarcador. Isso muito provavelmente já aconteceu com você. Você tem um cliente embarcador. Você vai fazer uma reunião com os transportadores. Pô, os caras já chegam com uma armadura, sabe? O transportador? Assim, já quer bater, quer brigar. Pô, essa gerenciadora do embarcador tá enchendo o meu saco e não sei o que e tal. Né? Então, assim, quantas vezes você traz os envolvidos, mas assim, os caras não sentam com o peito aberto de, pô, vamos resolver o problema aqui. Né? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Tá. Sabe? Assim, pô, você não vai... você apresenta esses números aqui dos transportadores, mas você apresenta para todo mundo? Não, talvez então pega um transportador por vez, para um transportador não ficar enxergando os números do outro, ou até mesmo os problemas do outro. Ou então, se você tem um problema que é geral, não precisa citar nomes, né? Mas fala de excesso, por exemplo, fala de excesso de velocidade, mas você precisa citar que é a transportadora A, B ou C. Não, trata em paralelo. É verdade. Mas essa situação sempre vai criando uma resistência à implantação de soluções. Eu gerenciei uma conta por sinal muito grande. Né? Eu sempre gerenciei muito embarcador, né? Tive minha passagem por transportadora, sim, gerenciei algumas transportadoras, mas o meu forte era muito embarcador. E eu gerenciei uma conta, cara, que todo mês tinha reunião. Só que era assim... De 9, começava 8 horas, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às meio-dia. Parava, voltava 2, e aí ia até umas 4, 5 horas, né? Só que cada hora, 1 hora com cada transportador diferente. E ali você abria os números, você falava. Aí o transportador me falava, não, mas você bloqueou meu carro de forma indevida. Vinha eu para dentro de casa entender por que eu bloqueei, justificava na próxima reunião. Como eu também pontuava para as falhas da operação, ele ia para dentro de casa, fazia tratativa na próxima reunião. Cara, assim... Por incrível que pareça, foi uma puta evolução. Meu negócio melhorou, pois é. As ocorrências diminuíram, parou aquela rusga entre gerenciador e transportador, porque todo mundo entendeu que só tinha que entender um cara, que era o embarcador. O embarcador não quer problema. Ele quer solução, ele não quer que embaixo ninguém fique degladiando. Agora tem cliente também que joga um isqueirinho para a VGR brigar com o transportador, né? Verdade, acontece. E hoje, o Pacheco, o que eu tenho observado, não sei se tem o mesmo sentimento, né? É a formação dos novos executivos de contas. O coordenador, enfim.
E eu tenho observado que, às vezes, os caras estão fazendo plano de gerenciamento de risco, estão falando de gestão de risco, estão indo para frente do cliente discutir sobre gerenciamento de risco, sobre operação propriamente dita, e não conhece, na verdade, o básico, né? A raiz, como tudo surgiu, quais são as melhores ferramentas, as melhores práticas, né? Porque dizer para que, assim, põe escolta para tudo, põe isca para tudo, eu acho que não é a solução, é o que eu te falou, você tem que medir a dor do cliente para dar o remédio certo. Né? Então, assim, o que você pode falar para a gente aqui sobre a formação hoje dos profissionais de gerenciamento de risco? Que não tem. Pronto, respondi sua pergunta. O próximo... Cara, assim, é uma coisa que eu sempre falo também, e eu venho, há algum tempo eu venho, essa questão de ensino, né? Eu venho trazendo um pouco para a minha consultoria também. Eu brinco que não tem, mas assim, realmente a gente... tem alguma outra coisa ali isolada, eu tenho os meus cursos, outros consultores também têm, tem coisa de Sincor, Escola Nacional de Seguros e tudo mais, mas a gente não tem, por exemplo, uma universidade de gerenciamento de risco, um curso constituído. Eu sei que é muito específico, né? Tem aí o nosso amigo Fusaro tá lançando algumas pílulas aí, então, né? mas ainda são muito fracionadas, né? Até onde eu sei, né? São muito fracionadas. Mas uma instituição com a grade curricular, com diploma, isso realmente não tem. O cara aprende na prática, no dia a dia. Então, e aí o que acontece? E tem que ter um bom professor, porque se ele pega um professor acochambrado, aí já era. Mas assim, vamos lá. Nós aqui, né, que passamos dos 25 anos. Né? Eu tô chegando lá. Muitos da nossa geração, não sei hoje, até dentro da JTC, eu não sei, mas muitos, como eu, são oriundos de exército, de polícia militar, alguma coisa assim. Que você tem uma certa base em termos de segurança. Eu sempre falei isso. Eu, quando saí do exército, eu pensava assim, cara, provavelmente não vou usar nada do que eu aprendi aqui. E não, muito pelo contrário, até hoje, falando da parte operacional, né, muita coisa eu trago ainda de conhecimento do Exército, né? Então a gente veio com uma certa base. Mas como eu falei, eu não sabia nada de gerenciamento de risco de transporte, logística. Eu vi um caminhão com o logo da Coca-Cola, achava que aquele caminhão era da Coca-Cola. Fui aprendendo aonde? Na prática. Né? Foi aprender o que é embarcador, operador, exatamente, o que é seguradora, né? Porque a gente é segurador em alguns clientes. Eu vou como gerenciadora de risco, a seguradora chegou seguradora agora. Tá aí. Né? Aí você pega hoje em dia, o cara começa como operador, 19, 20 anos de idade, ele aprende ali dentro da gerenciadora, né? Ou seja, ele já tem a visão do contexto que aquela gerenciadora passou para ele. Aí ele vai crescendo, ele vira um líder, um supervisor, de repente, pô, esse cara é bom, vamos trazer ele aqui para gerente de conta. Sim. Júnior, né? Isso mesmo. Tá bom, mas o cara tem noção desse universo, dessa engrenagem que ele está inserida? Ele sabe qual é o papel da seguradora, ele sabe como a seguradora analisa um risco, ele sabe um prejuízo. Putz, roubaram um caminhão, 350 pau de pneu. Mas ele sabe que aquele 350 pau vai acarretar de perdas indiretas, né? Então, assim, a formação hoje é ruim. Tem uma outra questão aqui, que acho que entra também uma questão de geração, que não vem ao caso a gente ficar aqui, né? Mas assim, porque ainda o nosso mercado é muito... Se a gente falar de gerenciamento de risco, a gente vai falar o quê? Uns 30 anos de gerenciamento de risco. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Isso. A gente não tem um sindicato, a gente não tem uma instituição realmente que represente... Pô, legal, tem a Agristec, tem a Agristec e tem mais quem? Ninguém. Não tem mais ninguém. Ressalva, né? Sabe? Então, assim, não tem uma reunião das gerenciadoras de risco. Vamos sentar, cara, é só você ver o debate da lei aí. É isso que eu ia falar agora. A lei está tomando um espaço que não era para ter... Quem nos representa não deveria ter deixado. E aí, o que acontece? Até hoje, fizeram um evento aí, né? O CIST fez um evento aí há um tempo atrás, mas assim, até hoje não sentou gerenciadora, seguradora, talvez chamar o corretor, as empresas de tecnologia,
gente, vamos sentar aqui todo mundo e vamos ver o que a gente pode fazer? Que agora é tarde, né? Agora é tarde. Sabe, então assim, acho que voltando à tua pergunta original, cara, assim, que é muito o conhecimento do profissional de gerenciamento de risco, ele acontece na prática. Só que, na minha opinião, a gente está tendo pessoas, gerentes de conta, pessoas que estão assumindo uma posição no mercado, e eu não falo só de gerenciadora não, tá, cara? Assim, subscritora, gente de corretora, pessoas de dentro da transportadora, que o cara não sabe o que ele está fazendo. Sim. Aí volta um pouco no que a gente conversou. Teve o sinistro, mas por que teve o sinistro? Porque a ferramenta não funciona ou porque o processo está errado? E na maioria das vezes é o processo que está errado. Verdade. Fusaro, você está convidado, hein? Já te chamei 3 vezes. Corpo mole não, Fusaro. Tá convidado, hein? Você falou um assunto aqui agora sobre GRC aprende na prática, eu concordo plenamente contigo. Porém, eu entendo também que o cara tem que ter o conhecimento técnico. Porque assim, o cara fica um ouro olhando só para a parte prática do negócio, mas ele às vezes não tem um conhecimento para discutir como é que se comunica, como é que é o fluxo de comunicação no celular, do satélite, no híbrido. O cara não tem esse conhecimento, o que é um RF, o que é um LBS, então o cara não tem esse conhecimento. E o principal, e às vezes o cara não tem nem condições técnicas, ou seja, conhecimento para desenvolver um planejamento, um projeto de gerenciamento de risco, porque ele sabe fazer aquilo que é teoricamente braçal. Vamos liberar caminhão, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Mas vamos acompanhar carro à noite, né? Aquilo tudo que nós aprendemos lá atrás, né? Que nós éramos 100% operacional, não deixamos de ser, são ainda, só que nós temos agora um outro lado, a gente é mais estratégico. E para o cara, acho que para ele poder ser estratégico, ele precisa também ter um conhecimento técnico das ferramentas que vão lhe permitir levar informações, construir documentos e por aí vai. Mas eu vou te contar uma experiência minha aqui com os meus cursos. Eu tinha... Um primeiro curso que eu criei era... fala ainda que eu tenho ele até hoje. Logística, seguro e gerenciamento de risco. Mas já em quando eu montei todo o material, eu achei que estava num bom nível, né? E aí eu comecei, cara, isso 2018, 2019. Aí eu comecei a dar 1 ou 2 turmas antes da pandemia, presencial ainda e tal. As pessoas começaram a me fazer determinadas perguntas básicas. Dos 3, de logística, de seguro e de gerenciamento de risco. Perguntas simples. Simples, principalmente seguro e gerenciamento de risco. Aí eu falei, cara, mas... e assim, eu sempre... a divulgação do curso era já para pessoas do mercado. E aí, sempre antes de começar a turma, né, o pessoal se apresenta e tal. E eram pessoas assim, eu trabalho na corretora há 3 anos... Eu trabalho na seguradora há 5 anos, não era assim, entrei ontem. Aí eu falei, cara, mas essa pessoa com esse tempo de mercado, com essa vivência, não era para estar fazendo esse tipo de pergunta para mim. Do tipo, mas trava de quinta roda não fica lá atrás do caminhão, sabe? Desse nível. O que eu fiz? Eu criei, aliás... Vou lançar de novo aí, hein, pessoal. Depois eu coloco o link aqui. Eu criei um curso básico. Aí ele chama Introdução à Logística, Seguro e Gerenciamento de Risco. Hoje eu já faço ele online. Sério mesmo, eu vou mandar para você. Já aproveita... sorteia alguém aqui para poder ganhar um curso. Já tá liberado então aí, pode marcar, já tem uma assinatura liberada aí. Mas assim, que ele começa do basicão. Olha, esse aqui é um truque, esse aqui é uma carreta, a principal diferença da carreta é que o cavalo desatrela da carreta, a seguradora é aquela que paga o prêmio é isso.
Sabe? Esse tipo de coisa. Embarcador é isso, transportador é Então, isso. entrou num viés agora, que eu não gostaria de entrar, mas entrou. Uma das minhas maiores brigas, no bom sentido, com essa nova lei da segurança privada, é porque nós, como gerenciadora de risco, vamos ter que capacitar o cara que forma o vigilante para dar aula para os novos operadores. E quando eu trago isso para dentro da minha casa, eu olho assim, cara, eu tenho tudo. Não sei se você teve a oportunidade de ver, a gente tem um quadro enorme com todas as... Quando eu falo de que é um caminhão toco, truque, bitrem, rodotrem, o que é uma Fiorino, o que é uma polícia rodoviária. Porque, cara, tem gente que não sabe o que é uma BR, não sabe o que é uma rodovia federal, uma rodovia estadual. Tem cara que fala assim, onde fica Paraíba? Fica pra... Porra, cara, então tu começa... A gente montou toda uma estrutura justamente para capacitar os caras, os novos operadores, para quando eles forem pro combate, vamos falar assim, né, pro dia a dia, o cara não chegar cego. Ele pelo menos tem uma visão das coisas. E vou te falar, por experiência própria, tem muito líder de central, tem muito coordenador de central que não sabe qual é a diferença de uma seguradora para uma corretora. Não tem. Sei. Tem muita gente, tem muito profissional de seguradora, de corretora, de reguladora, que o cara não sabe direito, ele não sabe olhar um relatório de sinistro. Tudo isso a gente tem que estar... É que eu falo, né? A capacitação é tudo. O cara, quando ele está disposto a assumir uma função, seja de coordenador, seja de gerente, supervisor, ele precisa se capacitar. Por muitas das vezes, eu falo pela JC, a JC ela dá cursos. Tá? Internamente, nós temos as formações, não só para o operador, mas tem para o coordenador. Tem uma área de treinamento que ela vai entrando dentro de cada caixinha. Mas só que as pessoas não podem esperar apenas a empresa. Ela tem que fazer o dela, ela tem que correr atrás, tem que buscar conhecimento. Então, esse comodismo que eu vejo hoje. O cara quer que a empresa vá lá e banque uma MBA para ele, banque um curso. Cara, ele tem que entender que ele está fazendo para ele. Mas eu vou te dar um exemplo mais crítico ainda do que você falou. Eu tenho alguns modelos de cursos, né? Tenho o curso gravado, tenho o curso que eu faço online. O ano em 2023, eu fiz um módulo de 6 meses de acompanhamento semanal, né? Então era um grupo e toda semana tinha um encontro comigo ou com algum parceiro. Veio gente falar de tecnologia, veio gente falar de processo, uma amiga minha veio falar de RH, sabe? Enfim, bem bacana. E assim, por exemplo, nesse módulo que eu lancei aí, desse acompanhamento, né? Eu chamei de acelerador profissional. Teve gente que a empresa pagou e o cara mal apareceu. E qual era o desenho que eu tinha? Era um encontro semanal comigo, ao vivo, obviamente, mas esse encontro ficava gravado. E assim, eu fiz terça-feira à noite, eu fiz quarta na hora do almoço, eu fiz sábado de manhã, fiz vários horários. E eu conseguia pela plataforma, né? Claro, quem estava ao vivo, mas também quem assistia. Teve gente, cara, que não assistiu 10% de todo o material. Aí depois reclama. Não, eu não fui promovido, fulano passou na minha frente. Sabe? E assim, eu tenho... sábado agora, que a gente tá gravando aqui, né? Mas sábado agora eu tenho um curso do CETCESP. Online. E assim... Tudo bem, a pessoa pode comprar por ela, mas na grande maioria é o transportador que compra para o funcionário. Você vai ministrar o curso? Vou. Várias vezes, assim, claro, eu não posso exigir que o cara fique de câmera aberta, mas às vezes eu faço uma provocação e tudo mais. Então, vários caras têm o famoso entra mudo, sai calado. Então, não existe o que o mercado fala, a gente até colocou isso no começo, talvez não existe escola de formação com diploma, mas cursos básicos, vai te dar um certificado para você ter entendimento. Acho que pelo menos o superficial, se tu quiser aprofundar, tu pode ligar pro professor, eu queria estudar mais essa matéria, me dá um caminho, me dá um norte. Né? Então eu acho que falta um pouco de vontade também, pra você ter uma ideia. Eu faço uma pós-graduação em segurança pública. Eu sou apaixonado por segurança pública, eu gosto de segurança pública. Né? Então, eu acho
tudo começa na segurança pública. Sem dúvida. Até pra gente discutir... Ou na falta de segurança. Justamente. Até para a gente discutir segurança pública, gerenciamento de risco, a gente tem que entender o que leva a isso, né? Uhum. E online, eu prefiro presencial, mas a que eu encontrei foi online. E assim, o cara ele dá aula e vai te dando os insights, ó. Tem esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. E tá lá, tu compra o livro, vai estudar, na dúvida você pergunta pro cara, ó, como é que... Não entendi isso, não entendi aquilo. Parte de mim. Sem dúvida. Querer ter o maior conhecimento sobre aquele assunto que ele fez umas abordagens. Pô, como é que nasceu o crime organizado? Tem tudo uma história da época de Portugal. Se a gente for parar para estudar, já começou na época de Portugal, cara. Né? Então, assim, as pessoas não... Quando Portugal chegou no Brasil. Então, assim, as pessoas também não buscam o conhecimento. Depois reclamam, eu não fui promovido por isso, porque eu estava vendo uma pesquisa que para 2026 as promoções não vão estar mais associadas por tempo. Isso já está acontecendo, só que eu acho que o negócio vai ser mais radical, por entrega, pelo projeto, pelo aquilo que tu fez. Mas aí você vê, assim, antigamente, né, tinha aquele... Antigamente que eu estou dizendo, pô, década de 60, 70, né, aquele conceito de, pô, o cara fez a carreira inteira dentro de uma mesma empresa e tal. Depois mudou, né? Pô, o cara tem que buscar outras coisas e tudo mais. Eu, sinceramente, não acho que tem certo ou errado. Acho que não dá pra você ficar 6 meses num lugar. Não tá legal, e já procurar outro. Como também, assim, a questão é você ficar 20 anos dentro da empresa, mas como? Porque, assim, eu conheço pessoas que estão há 15 anos dentro de uma mesma empresa, que hoje o cara é diretor. E ele começou lá como trainee. É uma história, né? Ele fez por onde? Fez por onde, então beleza. Agora, eu conheço pessoas de seguradora que estão na seguradora há 15 anos exatamente no mesmo lugar. Aí do propósito de cada um, né? Aí é que tá, né? Assim, E aí você vê assim, pô, mas tem curso, mas será que o cara quer? É o que eu falei, cara. Muitos dos cursos que eu dou são custeados pela empresa para o colaborador. E o cara não está interessado, cara. Então, e o grande lance, cara, ele não faz porque ele não quer. Porque é online. Ele senta lá, tira 1 horinha ou 40 minutos, não sei, com a duração dos cursos, né? Ele senta ali 1 horinha, 40 minutos, ele vai estudando, vai aprendendo. Né? E depois vai buscar conhecimento. Hoje não tem... Antigamente, na minha época, não sei a sua, você deve ser garoto, na minha época... Eu tinha que ir para a biblioteca, cautelar livro para estudar. Hoje não, você joga um código no Google, o Google traz para você a informação. É muito mais fácil. Então assim, talvez você não vai ter, você pode ter a informação meio superficial, mas você vai buscando, você chega naquela informação que você quer. E sabe, cara, assim, eu sempre, eu tenho os meus cursos já padrão, de determinados temas, né? Mas às vezes as empresas me acionam para eu ministrar um curso personalizado. Assim, aí sempre a primeira pergunta que eu falo, tá, mas qual é a carência hoje do pessoal? O que eles não sabem? Vai colocar, disponibilizar. Né? O que você enxerga? Eu vou falar o quê? Putz, vou pegar toda a galera da central de monitoramento. Eu não vou precisar falar de monitoramento para eles. Mas é bom falar, hein? Bom falar. Então. Talvez você não vá aprofundar, mas passar Então, né? Dar uma pincelada assim, é bom. Beleza, cara, mas assim... Pô, Pacheco, que é o que eu vou fazer em dezembro, vou fazer com uma gerenciadora. Pô, Pacheco, eu quero que você fale qual é a visão da seguradora, o que o mercado enxerga, qual é a representação, né, aquele velho slide do iceberg, né? Porra, você tem... Todo mundo tem. É padrão, né? Você tem 300 mil aqui de valor da carga, mas todas as perdas indiretas aqui embaixo e tal, né? Porque às vezes eu vejo muito isso, às vezes pessoas com uma qualificação, com um conhecimento do processo dela ali. Então você senta do lado de um líder, o cara sabe tudo do sistema, das tecnologias, beleza, mas sai uma primeira camada daquilo ali. Qual é o papel da gerenciadora de risco dentro do contexto? Qual é a visão do cliente? Por que vem um cara da seguradora que às vezes enche o saco? Por que tem auditoria e tal? A pessoa não sabe muitas das vezes, cara. Verdade. Galera, temos aí, ó. Não tem justificativa para não estudar. Pacheco vai lançar os cursos, se interem. Pacheco, depois se você quiser falar, mas como é que eles vão
se cadastrar, se inscrever. São oportunidades para crescimento profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu entendimento, eu vejo que o gerente de contrato, o executivo de conta, acho que trabalha com risco ali, eu vou falar da área de gestão, né? Ou também quem está lidando com o cliente, para mim ele deveria passar por todas as áreas. Deveria conhecer um pouco de logística. Vamos falar do Magr, então. Deveria conhecer um pouquinho da área jurídica, entender um pouquinho de seguros, entender um pouco de compliance, entender operação, entender de TI, porque assim, ele vai se tornar um cara completo. Quando ele chega numa reunião, quando o cara vai falar de TI, não estou falando que ele tem que sair especialista em TI. São propostas diferentes, mas ele vai poder falar, vai poder argumentar algumas partes sobre TI. Quando o cara conhece um pouco de jurídico, claro, ele vai buscar o jurídico dentro daquilo que ele trabalha. Eu não vou falar de jurídico tributário, ele não está um pouco fora. Ele vai poder falar um pouquinho, a mesma coisa para o seguro e para as operações. Então, acho que assim, o executivo de conta, ou quem for, o gestor, que cara que está ligado com o gerenciamento de risco, ele deveria ter conhecimento um pouquinho de cada área. E até o compliance é uma questão de ética, né? Hoje tem tanta gente sem ética nesse mercado que a gente tem que começar a vir com os princípios básicos, aí, os valores. Você concorda que o cara deveria ter esse conhecimento? Até porque, concordo, e até porque não tem mais aquele perfil dentro não só da gerenciadora, mas principalmente da gerenciadora. Esse aqui é operacional, esse aqui é comercial, esse aqui é do jurídico, esse aqui é do TI, né? Quantas vezes a gente foi em reunião que tinha 5 pessoas da mesma gerenciadora? Porque cada um respondia por uma área. É claro, tem o especialista. Mas, assim, uma coisa que me incomoda muito é eu ligar para um cara, porque assim, o gerente de conta é o quê? Ele é o primeiro contato do cliente, né? É você ter uma dúvida ou um assunto e o cara fala, não, isso daí não posso te responder, tem que ser com o fulano. Pô, beleza, cara, mas assim, o fulano é o especialista da área, mas você não tem um mínimo de conhecimento para pelo menos me dar um parecer. Não, sabe assim, essa solução a gente não tem. Eu vou conversar com o meu TI para ver quanto tempo tem para desenvolver e tal. Ou simplesmente você fala, isso eu não sei te responder. Deixa eu contar uma história muito bacana que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu era coordenador de PA. Coordenador de PA, estava num grande embarcador, liberava 430 carros por dia. Eu tinha 21 pessoas abaixo de mim. E o executivo de conta ficava em São Paulo. Algumas reuniões pontuais eu participava. E naquela época era o vulgo Jabussati. Você lembra do Jabussati? Lembro. Você mandava um comando agora e torcia para ele chegar, né? Beleza. Então, e eu ficava lá com a revista, o PA chegava olhando, não estou conseguindo liberar o caminhão. Eu ia lá, ficava ali falando, telefone. Eu era chato, porque eu ligava para a central, não concordo, que não se brigava com a central, quero entender isso, quero entender aquilo. Beleza. Aí, tanto problema com o Jabussati, o cliente me chamou para uma reunião e falou assim, eu quero que você traga o teu gerente de contrato para poder participar dessa reunião que vai vir o supervisor da central de monitoramento da transportadora. Eu falei, eu não vou chamar o gerente de contrato, eu vou fazer reunião. Falei assim, eu vou fazer reunião. E eu sentia que naquela época, como eu não era gerente, era coordenador, o cliente ainda tinha seus pé atrás comigo. Beleza. Pacheco, tá sem sacanagem. Entramos na reunião. Começamos a falar. O cara que era gerente, o supervisor, sei lá, da central de monitoramento, ele saiu de cabeça baixa, que eu entubei o cara. Por quê? Que eu era melhor que ele, não. Eu só era chato. A coisa é lógica, cara. Não existe mágica, é lógica. Sistema é uma questão de lógica, né? Dali pra frente eu peguei confiança com o cara, passei a ter o respeito. Mas se eu fosse aquele cara limitado, vou fazer meu papelzinho de PA aqui, beleza, é problema de tecnologia, liga na central, fala com gente de central, mas eu entendi a minha posição, eu sabia onde eu queria chegar. O grande lance estava aí, tanto que depois eu virei o gerente de conta desse contrato. Assumi, fiquei com esse contrato por 10 anos, até eu ter que sair da gerenciadora, né? Então, assim, é preciso entender o teu papel, onde você quer chegar. É preciso você entender que o cliente, ele tem que confiar em você. Você que tem que ser um porta-voz do cara.
E assim, cara, você tá falando aí do famoso autodidatismo, né, que se fala, né? E voltando um pouquinho, como eu te falei, da minha trajetória, eu sempre, a não ser, eu sempre fui migrando de empresa e tendo que aprender. Porque saí do exército, fui para gerenciadora, cara, tenho que aprender. Saí da gerenciadora, fui para seguradora. Eu não tinha um conhecimento vasto que eu precisava ter na seguradora, né? Saí da seguradora, fui para a corretora. Pô, agora, deixa eu ver a visão agora da corretora, né? Então, assim, é o que você falou. Assim, ainda somos... O mercado de gerenciamento de risco ainda é carente de cursos efetivamente constituídos, mas se o cara quiser, ele corre atrás. Corre atrás. Né? Ele dá um Google, ele tem algumas literaturas, tem curso aqui, curso ali, ele vai. Mas aí depende dele, ele né? quer. Depende dele. Esse é o ponto. E Pacheco, quais são as competências técnicas, né, que você considera indispensável para quem atua hoje no mercado de gerenciamento de risco? O que você entende? Quais são as competências? Cara, assim, eu acho que é óbvio que o conhecimento, né, isso se adquire na prática, isso tudo que a gente conversou aqui, mas além, tão importante quanto o conhecimento, eu vejo que essa visão mais ampla do universo inteiro. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra da moda, né? Desse ecossistema que a gente fala de gestão de risco. Em todos os players, sabe? A gente está aqui muito no olhar da gerenciadora de risco, né? Mas é a pessoa da seguradora, da corretora, da reguladora, da fornecedora de tecnologia e do cliente, né? É o que eu comentei, beleza, cara, o mundo hoje é outro, tem muito cliente aí que o cara sabe de GR, quantos amigos nossos que estão trabalhando no cliente, né? Seja no embarcador, seja no transportador, mas ainda tem muita gente que não tem um conhecimento que ele precisaria ter. Né? A gente estava nos bastidores aqui falando, né? Quantas apresentações eu vou que vem o cara da gerenciadora, meu, ele sabe tudo do operacional, ele sabe todas as circunstâncias das tecnologias, ele tem aquele BI na frente dele que ele... Não, olha, aqui não, outro dia eu ouvi, né? E sempre ouço, aqui não tem PowerPoint não, ó, é tudo ao vivo. Legal, cara. Ajuda, né? Ajuda. Né? Pô, eu queria tal informação. O cara, beleza, vai lá e na hora ele te mostra. Tá, mas termina a reunião e você sabe o que tem que fazer de próximos passos? É o que falta, o plano de ação, né? Sabe? Isso que o cliente está esperando, né? Ele quer saber, apresentou o problema, o que eu vou fazer para corrigir? Exatamente, o que a gente conversou mas agora há pouco, não tive sinistro nenhum, mas cliente, aqui ó, uma potencial vulnerabilidade. Nós tivemos aqui esse mês 5 casos de excesso de velocidade que a gente não tinha há 3 meses. Motorista mais problemático. Vamos chamar esses motoristas aqui, né? É que assim, você vai entrando num nível de detalhe, né? Pô, quem são os motoristas? Qual é o perfil? Qual é o carro? Terceiro é frota ou é agregado? Quantas viagens esse cara já fez? Você faz, né? Eu acho que o Power BI ele te ajuda muito para uma análise, né, mais detalhada, ser preditiva, etc. Mas realmente, concordo contigo. Chegar na frente de um cliente e ler números. Queria falar assim, tá bom, cara, tudo isso eu tenho no meu TMS. Eu queria que você me trouxesse quais ações nós vamos trabalhar a partir de agora. Aí, voltando para a tua pergunta, né? E é isso que eu falo da visão ampla do processo. Aí você está nessa reunião com um monte de gente, e aí você mostra, olha, porque a gente teve esses 10 motoristas aqui que excederam velocidade. Aí vem algum iluminado e fala assim, então nós temos que fazer treinamento dos motoristas. Aí eu falo assim, para quê? Para falar para o motorista que ele não pode correr? Mas o motorista não sabe que ele não pode correr? Né? Outro dia eu estou fazendo um trabalho com uma outra gerenciadora aí, e eles falaram uma coisa que tem razão. Pô, o cliente me falou que eu tenho que mandar uma mensagem para o motorista quando ele excede a velocidade. Ele até falou assim, eu já mando, mas o motorista não tem velocímetro no painel do carro dele?
Não, aí beleza, tu manda a mensagem, o cara vai ler a mensagem lá. Pô, tá ali, aí ele Também. foge da prevenção de acidente. Também. Que não é mexer no celular, que não é... Então, assim, Sabe? é difícil, né? Então, assim, Melhor apitar. Aí vem essas soluções mirabolantes, né? De assim, o cara achar que qualquer coisa é treinamento de motorista. Mas o motorista, assim, o cara vamos fazer um treinamento para o motorista entender como é que é o perfil aqui da mercadoria, o que ele tem que fazer quando ele chegar lá e tal. Agora, um treinamento para o motorista para prevenção de acidente. De excesso de velocidade. Motorista, ó, você não pode correr, você tem que tomar cuidado se o seu pneu não tiver careca, você tem que olhar para ver se as tuas luzes estão funcionando, você não pode usar uma lona que está rasgada. O motorista não sabe disso, cara. Não sabe disso aí. Então é uma outra abordagem, sabe? E tem que tomar cuidado, porque dependendo como você parametriza a regra para excesso de velocidade, às vezes o cara está numa ultrapassagem, deu um pico de uma vez, excede a velocidade. Tem que fazer uma análise em cima disso também. E eu te falo, eu tive um cliente recente que ele tem desde carreta, bitrem, até Fiorino. E como você estabelecer essa divisão, esse acompanhamento? Porque uma Fiorino a 95 por hora na Castelo, aqui nesse trecho urbano da Castelo, ele tá no limite. Mas e uma carreta a 95 por hora? Ela já excedeu qualquer limite de qualquer lugar onde ela estiver. Sim. Então, essa análise também precisa ser feita. Qual veículo, tudo direitinho. Porque aí a gente pegava, né, nesse transportador, foi assim, pô, a unidade X é a que mais tem pico de excesso de velocidade. Tinha, mas por quê? O barramento era 80 por hora. Só que aí volta no que a gente está falando da análise da informação. Não adianta... Beleza, me mostra aí no seu BI, no seu Power BI, ao vivo, né? Como é que estão os meus excessos de velocidade? Aí o cara explodia lá, pô, a unidade X é a mais ofensora, outra palavra também. Tá bonita, tá embora. É a mais ofensora e tal. Aí o cara, nossa, precisamos fazer um trabalho... Espera um pouquinho só, peraí, vamos olhar. Qual é o perfil da operação daquela unidade? Porra, tudo entrega urbana. Então vamos olhar, vamos explorar quais são os motoristas. Tudo motorista frota, que já conhecia, sempre para a mesma rota. Qual é o carro? Ah, é Fiorino, é van, não sei o quê. Tá, qual é a velocidade? 88, 93, tá? Aonde? Tudo Castelo. Então assim, é excesso de velocidade? Não é. Não é excesso. Que botou todo mundo na vala comum. Pois Gerou alerta de velocidade e registra. É isso. Pode até registrar, mas faz um filtro antes. Então... E Pacheco, quais os conceitos novos que estão mudando hoje o futuro moldando, né, na verdade, o futuro do GR? Putz, cara, agora essa foi... Tá acabando já, né, cara? Assim, a gente fala muito de novidade, de inovação, de tecnologia, né? Claro, eu não sou burro, eu não sou ignorante de falar, de ser contrário à tecnologia. Mas assim, vamos lá. Qual diferença tem na grande parte dos sinistros de roubo, por exemplo, do modus operandi de hoje para o modus operandi de 20 anos atrás? Analisando friamente, mudou nada. Analisando friamente. Se eu estiver errado, você me corrija. Cara, então assim, se eu tenho um problema, isso a gente pode falar de uma forma totalmente abrangente, né? Se eu tenho um problema de 20 anos atrás e eu não consigo resolver, cara, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Sabe? Então, assim, eu sei que eu falo como consultor aqui sozinho, né? É fácil, né? Mas a verdade é essa. A gente tem o caminhão parado no pernoite, chega lá o bandido, dá 3 marteladas no vidro, quebra o vidro, entra pela janela... 3 marteladas no painel, cortou o fiozinho azul, ligou no branco, acabou o sinal para a central de monitoramento e acabou. Vai embora. E acabou. Né? Aí você tem o que é necessário, né? E tem o seu valor. Você tem ferramentas reativas, que a gente falou no começo, para aquele problema que ninguém consegue resolver. Cara, então assim, sabe outro exemplo que eu sempre dou em treinamento? O que acontece hoje no nosso mercado é assim... o cara arrombou a porta e entrou na minha casa.
arrombou a fechadura. Aí eu chamo um especialista em segurança. Aí o especialista, não, ó, vou te vender um cadeado, que aí você põe aqui em cima e tal. Aí o cara vai, arromba o cadeado. Não, ó, eu vou te vender um sininho tal, e assim vai. Vai né? toda hora vendendo alguma coisa. Mas e o problema da fechadura que o cara arrombou lá? Alguém resolveu? Cara? Não. Então, assim, tecnologia, né? A gente estava conversando também Eu entendi o que você quis dizer. Nós pegamos o caso do cara foi lá, encostou 2 fios e... Uhum. Tá, alguém resolveu o problema daquele bloqueio que poderia ter sido evitado, ou vamos ter que ficar botando ferramenta em cima de ferramenta, em cima de ferramenta? Sabe? Pelo que eu entendi, você quis abordar isso. É isso, sabe? Assim, há muito tempo já, às vezes as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas há um bom tempo que eu venho falando isso. Eu pego o sinistro hoje, que era exatamente de 2003, cara. Cara, e como é que a gente, e eu vou me colocar nessa, como é que a gente não consegue resolver isso? Sabe? Muita coisa mudou, legal. Mas assim, qual é a relação que a gente tem hoje de investimento com resultado? Pô, aí eu tô contradizendo o que eu disse agora há pouco. Não, não é isso. É que assim, será que a gente gasta realmente munição com o problema sério, certo? Não sei. Aí volta no que a gente está conversando. O cara gasta porque ele gasta errado. Esse é o... Em muitas das vezes, o cara gasta demais porque ele gasta errado. Então, tem 2 formas dele gastar certo. Contratando uma boa consultoria, né, Pacheco? E uma boa gerenciadora. Então ele contrata Pacheco e JC, os problemas estão resolvidos. Cara, mas você sabe assim, eu já tive clientes que me contrataram, eu fiquei 6 meses e fui embora. Já tive clientes que eu fiquei 3 anos, isso faz parte. Uhum. Mas assim, uma coisa que me aborrece é o cliente não dar valor ao gerenciamento de risco. A pessoa não dá valor, estou falando cliente porque o meu cliente pode ser qualquer um. Não dá valor ao gerenciamento de risco. Porque ele não entendeu a proposta, ele não entendeu os benefícios que ele pode conseguir com o gerenciamento de risco. Da mesma forma que nós, JC, já pegamos operações muito problemáticas, você sabe qual é, sem apólice, e especificamente, vou pegar uma bem específica, que nós trabalhamos em conjunto, nós tivemos outras aqui. No Rio de Janeiro, transportando óleo. São Paulo, Rio. Né? Então, assim, problemática, com medidas de inteligência, investimento muito baixo, medidas de inteligência, a gente conseguiu zerar a sinistralidade, o cara respirou, passou a ter apólice, passou a ter taxa, e depois ele seguiu para um outro caminho. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Fazer o quê? Eu tive agora, não era um cliente diretamente meu, é um cliente da seguradora que eu presto consultoria. 5 anos. 5 anos. Nós entramos lá em meados de 2019. E foi uma leva geral, assim. O cara trocou tudo. Seguradora, corretora, seguradora e gerenciadora. Tudo numa tacada só. Cara, e a gente veio. Eu não sei como é que tá hoje. Até sei lá, meados de 2025 agora, um sinistro de um roubo parcial. Que em 7 minutos o cara arrombou, era uma Vulkzinha. Em 7 minutos o cara arrombou o baú, tirou metade da mercadoria, era medicamento veterinário. Mas por quê? A gente tinha reunião mensal. Pô, pandemia, vamos fazer online, não é aqui em São Paulo, é no Sul. Passou a pandemia, vamos fazer uma presencial, 2 online e tal. Cara, e era assim, todo mês, ó, agora é excesso de velocidade, vamos pegar os caras. Aí o cliente comprou a ideia, começou a dar bonificação. Ele não punia ninguém, mas ele dava bonificação para o motorista que tinha um comportamento legal e tal. Cara, a conta redondinha. Era uma cooperativa, houve uma reestruturação da gestão, aí não sei te dizer detalhes. O dono saiu, entraram 2 outros gestores novos que contrataram um diretor de transporte, que o cara veio, sabe, com aquela mentalidade de não, vamos cortar custo, não sei o que e tal. Cara, tirou chegou pro corretor e falou assim, cara, eu preciso de uma... E assim,
A seguradora, cara, não é porque é minha cliente há muitos anos, não, cara. A seguradora, você sabe qual é, que é a mesma dessa operação do Rio, né? Dá desconto aqui, precisa fazer upgrade de equipamento ali, vamos para não sei o que, precisa aumentar o limite. Pô, por quê? A seguradora tá vendo a contrapartida do cliente. Cara, uma parceria de 5 anos. O diretor de transporte chegou pro corretor e falou assim, cara, quero, sei lá, X% de redução, se vira, senão eu vou tirar você também. O corretor tá na dele, né, cara? Foi para uma outra seguradora, uma conta filezinho, sempre tem alguém que reduz tantos por cento. Faz loucura, né? Cara, assim, em uma semana, toda aquela parceria de 5 anos... Então, aí vem aquele que nós falamos, que fala de GR e aquele que faz GR. É esse aí. Entendeu? O cara não tá nem preocupado. É Mas, Pacheco, chegamos ao final. Beleza, cara. Pô, obrigado mesmo. Falamos Acho demais. que o bate-papo foi muito bom, né? Se deixasse, nós íamos ficar aqui por horas e horas. Passou tão rápido a hora que... Porque o assunto é bom, ele é gostoso de falar, né? Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Quiser deixar a mensagem aí pra galera... Eu vou me comprometer então, não sei quando você vai editar, né? Mas até lá, esse curso tá no forno também, mas vou te passar o link, mas aí depois você dá um jeito de fazer um sorteio, aí já tem uma assinatura disponível. Mas, pô, quero agradecer vocês aí e transmitir essa mensagem, assim, né? De que gestão de risco tem que ter um olhar preventivo. Né? O nosso mercado é um mercado de prevenção de perdas, não de reação a perdas. Correto. Eu sempre brinco que eu prefiro, e fiz um vídeo sobre isso também, eu prefiro passar uma madrugada inteira acompanhando uma operação para desenhar um plano de gerenciamento de risco do que passar uma madrugada inteira correndo atrás de uma carga que foi roubada. E hoje depois tem que ficar justificando, relatório disso, relatório daquilo. Né? É isso. Fechou. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Por aqui encerramos o nosso JC Cash. E até a próxima. Grande abraço.